O tema de hoje é importante e de uma urgência imensa. Todos nós que cá estamos buscando algum tipo de consolação, algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda. Todos nós, eu me arrisco a dizer, sem exceção, estamos precisando de algum tipo de ajuda. Eu também. Todos, sem exceção alguma. E essa ajuda de que tanto necessitamos passa pelo entendimento do que é o exercício, a compreensão e o exercício de uma cidadania espírita. Mas o que é uma cidadania espírita? Bom, essa ideia surgiu ao longo de pedaladas e de meditações por essas estradas da vida, e uma das intuições mais fortes que me atinge é que, e aí está Kardec a sorrir para cada um de vocês, lembrando isso, nunca na nossa história de milhares de existências, necessitamos tanto neste momento da filosofia, em especial aqui da filosofia espírita, como na atualidade, como nestes tempos que estamos vivendo hoje. E aqui eu me apresento a todos com 3 palavras, não falarei mais do que isso. Não sou um conferencista, eu comentei com o irmão, eu me considero cada vez mais uma espécie de arauto, peregrino e servidor. Eu estou tentando servir, estou tentando peregrinar por aí para falar do que tenho aprendido com o serviço e estou pedalando por aí para falar a respeito da urgência de algumas mensagens que nós precisamos introjetar e vivenciar. Por nós, por favor, filhos, netos e pelas próximas gerações. Precisamos da filosofia para fortalecer o nosso mundo interior e assim trabalhar pela criação divina e pela paz entre todos os seus filhos. Deus não separa um filho mais importante, outro filho menos importante. Todos são de um mesmo nível cósmico de grandeza e de importância. E nesse sentido, como estamos falando de cidadania espírita, vamos falar de Kardec na Obras Póstumas, onde ele nos convoca. E aqui a primeira convocação, o primeiro pedido que eu lhes faço nessa tarde de hoje, atenção para o que Kardec está a nos pedir, porque exercitando isto, estaremos ajudando o próximo, estaremos também nos ajudando. Estamos aqui em busca de ajuda, lembram-se? É imperioso, fala Kardec, que os espíritas dialoguem com diversos movimentos sociais. Estejam atentos, muito atentos, às ações existentes em todas as partes do mundo e se consorciem a iniciativas em andamento de combate às injustiças e a reafirmação de direitos. E acrescento eu ouso acrescentar aqui as falas de pessoas iluminadas como Kardec, reafirmação de direitos e de deveres. Nós, enquanto cidadãos planetários, temos deveres para com o próximo, conhecido ou desconhecido, para com os humanos, para com não humanos, para com todos os seres inanimados da natureza, rios, oceanos, montanhas, mares, nós temos deveres. E estamos pecando no cumprimento desses deveres. Todos, todos nós. E precisamos despertar para isso, com urgência. Por isso o caráter de emissário, o caráter arauto dessa mensagem. Há uma urgência nessas palavras. E há uma urgência que provoca em mim, meus amigos, e eu abro o coração sem problema algum nesse sentido, que provoca em mim, muitas vezes, um sentimento de angústia em relação ao que estamos enfrentando no mundo, mas angústia que, por sua vez, é imediatamente convertida em energia e em trabalho para que haja esse despertar de todos, meu e daquelas pessoas que têm a paciência, como vocês têm, de me ouvir pela 3ª vez aqui na Casa do Caminho. Quando falamos de cidadania espírita, estamos falando também de desigualdades sociais. Estamos falando de reduzir desigualdades em diversas crises, as crises ambientais, as crises das nossas relações com o reino animal, a crise ético-animal, a crise da saúde básica em todos os níveis, crises sociais, geopolíticas, crises que são oriundas da influência do mundo digital, crises que são oriundas de uma falta de memória, uma falta de lembrança do que a história já nos ensinou, e o trabalho sobre cada uma dessas caixinhas amarelas é urgente,
Porque a nossa liberdade sustentável e a nossa paz e a nossa saúde depende do nosso entendimento em relação a cada uma destas crises. E a doutrina espírita nos ajuda tremendamente nesse sentido. E nós precisamos atentar para isso. E buscar esses recursos na doutrina espírita e vivenciá-los, e praticá-los. E, de novo, eu sou o arauto da urgência, meus amigos, me desculpem. É uma palavra que repetirei um tanto, não é? Mas é o arauto da urgência. Dado a problemática, dada as crises, o sofrimento que estamos a perceber em todos os níveis no planeta hoje. No planeta que é incrivelmente perfeito, criado no seu equilíbrio perfeito por um arquiteto universal, por um Deus do absoluto, do relativo, que criou tudo de uma maneira perfeita, impecável. Meus irmãos, quando falamos de desigualdade social, uma atenção rápida aqui, para que nós não caiamos, não escorreguemos na armadilha de imaginar que o sofrimento existe porque aquele grupo que está a sofrer merece, está a quitar alguma dívida kármica. É comum encontrarmos esse tipo de pensamento. O Livro dos Espíritos, na questão 806, nos adverte para isso. Vejam só a pergunta. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Eu, de novo, ousadamente acrescento. Desigualdade das condições ambientais, sociais, geopolíticas? A espiritualidade responde, não. É obra do homem e não de Deus. E se é obra do homem e não de Deus, significa que nós estamos gerando, muitas vezes, por conta dos nossos hábitos, dos nossos costumes, tradições, em todos os aspectos da vida, no lazer, no transporte, na alimentação, estamos gerando desigualdade, problemas, questões graves que vão nos atingir, já estão nos atingindo, e vão atingir as gerações futuras. Então, nesse sentido, atenção para a escorregadia compreensão do karma. Tudo acontece porque tem que ser assim. Não é bem assim. É preciso, meus amigos, falar de deuses, deuses com D minúsculo, rapidamente, para então buscar a Deus e exercitar, o Deus criador de tudo, e exercitar a nossa cidadania planetária, nossa cidadania espiritualista, espírita. Nós, hoje em dia, estamos sob a influência, o jugo do Deus dos lucros, da ganância sem freios, da busca de recursos, de poder, o Deus do petróleo, das maneiras, das formas de geração de energia que estão a degradar o planeta, que estão a gerar também crises, opressões de toda a ordem. Estamos à mercê dos deuses que controlam o que comemos e o que usamos como medicação. Muitas vezes, certos deuses do sistema criam determinados alimentos com substâncias cancerígenas, por exemplo, e estão a provocar cancro mundo afora, e estes mesmos deuses, vejam que coincidência, criam as medicinas, os medicamentos para nos vender, para curar aquilo que eles criaram. Estamos à mercê destes deuses. Deuses da religião, e aqui, por favor, todas as religiões são veneráveis, respeitabilíssimas, porque todas fazem bem para um grupo grande de pessoas. O que eu reclamo aqui é a estreiteza muito perigosa de determinadas religiões com o Deus lucro, com o Deus dinheiro. Isso é perigoso. O Deus dos mundos digitais, que fazem com que pensemos o que eles desejam que pensemos, que falemos o que eles desejam que nós falemos, e mais, que compremos o que eles queiram que compremos. E o Deus da guerra, que está conectado com todos os demais deuses, não é? Joana de Ângeles nos fala de personalidades extravagantes. Para cada sistema, cada deus desses, existem uma série de personalidades extravagantes que estão a comandar esse sistema. Vejam se não faz sentido o que Joana fala em relação a esse sistema de deuses. Da obra Autodescobrimento. Tendo como modelo personalidades extravagantes que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderado por ídolos da violência, como o da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a ansiedade humana. Podemos listar aqui, eu não vou fazer isso, não vou baixar as vibrações do ambiente, podemos listar uma série de personalidades extravagantes. Algumas de cor alaranjada, mencionei. Uma série de personalidades extravagantes que estão causando
com a sua influência, danos físicos, espirituais, mentais, financeiros, ambientais a milhões de pessoas em todo o mundo. Joana nos chama a atenção para isso. Vamos falar aqui, então, brevemente, um sobrevoo rápido. Vamos tentar fazer esse sobrevoo aqui no tempo que temos para falar um pouco da cidadania espírita, as referências que existem na doutrina espírita para cada uma das crises que eu mencionei no início. Cidadania espírita é a crise social e geopolítica, política, ideologias e interesses fora de foco. Aqui, rapidamente, uma advertência. Não morro de amores pelo que está à direita, nem à esquerda, nem em cima, nem embaixo, porque o universo, para quem observa uma galáxia, não tem em cima, nem embaixo, nem esquerda, nem direita. O universo não existem os pontos cardeais. Então, assim, Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade, uma obra fantástica, ela faz uma análise geopolítica muito interessante. Ela analisa a dependência do petróleo, está lá, Joana, pelas mãos de Divaldo. Ela analisa projetos de poder, ela analisa o impacto de doutrinas religiosas e nos estimula a exercitar essa cidadania. É Joana. Joana, complementando o que Kardec fala em Obras Póstumas que eu apresentei inicialmente. Percebem como a doutrina espírita é maravilhosamente rica de conexões? É isto que me, por um lado, angustia o coração, porque me impele ao trabalho, e eu sinto que eu preciso levar isso adiante rápido, urgente, enquanto eu estiver aqui, não é? Porque não sabemos, o bilhete de volta eu não sei, pode ser que eu retorne amanhã, então é preciso ganhar tempo, não é? E falar isso, o bilhete de volta para o mundo espiritual. Então, temos pressa de entregar essa mensagem. Temos pressa, sim. E Joana, a doutrina espírita, diz que o foco deve ser a caridade. Fora da caridade não há salvação. Ponto final. Não há o que discutir sobre isso. E quando falamos de crise social e geopolítica, é importante mencionar um exemplo gravíssimo de nossos tempos. Um exemplo que me faz, algumas vezes, quando eu acordo pela manhã, ter a clara noção de que estou acordando em algum momento, algum dia de 1939, 1940, 41, em plena Segunda Guerra Mundial, presenciando um holocausto, que é o que acontece atualmente com os nossos irmãos na faixa de Gaza. E por que eu fiz essa ponte, irmãos da faixa de Gaza com a caridade? Porque o exercício da cidadania espírita, ou uma cidadania planetária, que são sinônimos, é o que esse grupo de pessoas tentou fazer várias vezes, num esforço tremendo para entregar alimentos, remédios, e que não foram possíveis de serem entregues por uma interceptação dos deuses, com D minúsculo. Nós precisamos atentar para isso e nos posicionar. Espíritas caridosos, solidários que somos. Não há tempo para hesitar num posicionamento nesse sentido. E nós espíritas, aqui, filosofia espírita maravilhosa, eu amo a filosofia. Eu só lamento ter descoberto tão tarde. Se eu tivesse descoberto a filosofia nos meus 15, 20 anos, quanta coisa eu teria feito. Mas, enfim, as coisas acontecem no seu tempo. A filosofia é toda pergunta, é toda questionamentos. E eu vou fazer vários aqui ao coração de cada um de vocês. E nós, espíritas, como estamos nos posicionando frente a esta crise social e geopolítica? O que estamos entregando? Que tipo de emoção? Que tipo de consolo? Que tipo de apoio estamos entregando? Respondam essa pergunta com destemor, meus amigos, destemor. Por falar em política, exemplo de 4 espíritas políticos. Estamos aqui falando, rapidamente, da esquerda para a direita, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, mais jovenzito, Leon Denis e Caio Barchutel. Não posso falar muito da obra política deles porque não há tempo, mas foram políticos espíritas políticos. Eles fizeram o que tinha que ser feito enquanto estavam ocupando posições-chave. Políticos desta estirpe, desta envergadura, meus amigos e minhas amigas, eles apoiariam, de alguma forma, a separatividade entre cidadãos, a xenofobia, apoiariam qualquer tipo de diferença entre nós, sendo que todos nós somos feitos de pó de estrelas, todos, sem exceção. Eles apoiariam limpezas étnicas, genocídios, projetos pessoais de poder e dinheiro? É claro que não. E nós, espíritas, estamos, com nossos pensamentos, palavras e ações, estamos apoiando a quais políticos?
Essa pergunta é forte, é importantíssima. Que mais? Uma questão, uma crise está ligada à outra. Agora falo a todos vocês de uma crise muito forte. A crise da falta de memória histórica. Da crise de uma voluntária ou involuntária, voluntário ou involuntário esquecimento das lições da história. Estamos correndo, meus amigos, um risco real, concreto, no planeta, em alguns países mais do que outros, de retrocesso de conquistas muito importantes. Muito importantes. Isso está acontecendo sob os nossos olhos, hoje, e pode interferir na nossa vida amanhã, na vida de nossos filhos, netos, bisnetos, e nós, se reencarnarmos aqui lá na frente, efetivamente. Repetição de erros históricos baseados na divisão, estávamos falando disso, né, meu irmão, da divisão, da polarização embrutecida, violenta, das perseguições étnicas, religiosas, genocídios, século XXI, e nós estamos ainda falando de genocídios. Eu julguei que não estaria vivo para ver certas coisas que vejo hoje, mas convertamos isso em trabalho, em apoio, em solidariedade para que isso se reverta, não é? E acabe de uma vez por todas. Idolatrias políticas e perigosas, as personalidades extravagantes que Joana nos comentou, negacionismos de toda ordem, que prejudica a saúde, a vida de milhões de pessoas. Joana de Ângeles, não vou entrar nessa parte aqui da Joana, porque é um tanto longa, mas na obra O Homem Integral, ela faz uma análise muito interessante sobre a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu, se não me falha a memória, podem me corrigir à vontade, porque posso cometer erros, 1968, a Guerra dos 6 Dias entre irmãos árabes e judeus, diz ela, abre sulcos profundos na economia mundial, erguendo o deus petróleo, mencionei ele antes, lembram? Há uma condição jamais esperada, os holocaustos sucedem-se. Joana de Ângeles falou-nos isso em 1974. 1974, opa. Aqui, meus amigos, precisamos conversar, pois juntamente com os holocaustos, temos a nos espreitar o fruto que vem no mesmo pacote, a restrição das nossas liberdades. Isso é um risco concreto. E nós, espíritas, como estamos nos posicionando frente a isso? O que estamos fazendo? Estamos aproveitando a riqueza da doutrina espírita, que é poderosa para fazer frente a uma crise de falta de memória histórica e que pode nos ajudar a evitar a repetição de erros lamentáveis do nosso passado, muito recente. A Segunda Guerra Mundial, na linha do tempo, foi ontem. Foi ontem. Cidadania espírita, agora pulando para uma outra crise, cidadania espírita e a crise das opressões de toda a ordem. O título aqui é a parte 1 de um título, Mundo de Regeneração, com cidadãos de segunda classe? É uma pergunta, é mais uma. É possível imaginarmos um mundo de regeneração com essa classificação de cidadanias? Eu não vejo como sendo possível. Hoje, por exemplo, mais de 100 milhões de pessoas são deslocadas mundo afora por conta de eventos climáticos extremos. Uma imensa injustiça climática está a acontecer. E indústrias, magnatas seguem produzindo, seguem degradando o ambiente, não importando o bem-estar destes milhões de pessoas que são deslocadas, não é? Hoje temos um país, o primeiro país do mundo, que vai, possivelmente em breve, movimentar-se de lugar, vai transferir toda a sua população dali para um outro sítio, que é Tuvalu, pequeno país no Pacífico, um país insular, cujo altitude é 2 metros, é mais ou menos isso aqui, e o mar está subindo. Eles já estão providenciando a remoção de um país inteiro por conta disso. Cidadãos de... exatamente, até esqueci que eu tinha imagem sobre isso. Primeiro êxodo climático do século XXI, Tuvalu. Já mencionei a questão de Gaza, números. X palestinos desencarnaram ontem, foram mortos ontem, anteontem, Não são números, são vidas, são experiências reencarnatórias, como as de todas nós, né? Todas as nossas experiências, projetos, sentimentos, emoções, vontades, problemas, enfim, existenciais, vidas que apenas queriam seguir em frente, mas foram categorizadas como uns cidadãos
desimportantes. É assim que estão sendo postos hoje. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Tanto não pode que a espiritualidade se manifesta e derruba um copo no chão para fazer o ruído, porque a espiritualidade está concordando com isso. Está dizendo que não pode ser assim. Não é? O homem integral, Joana, olha, vejam só o que Joana traz a respeito. A liberdade custa um alto preço e deve ser conquistada na grande luta que se trava no cotidiano, as nossas lutas, não é? Liberdade de ser e atuar, de ter respeitado os seus valores e opções, de discernir e aplicar. Sem, isso é importante, sem a submissão acomodada, vejam como Joana é rebelde, sem a submissão acomodada e indiferente aos padrões de conveniência dos grupos dominantes. Quem são os grupos dominantes? Aquele grupo de deuses com D minúsculo lá do início. E suas lideranças, suas personalidades extravagantes, percebem? Sem submissão a eles. E o Espiritismo nos incentiva a isso, a sermos submissos. Não nos submetermos ao que eles desejam. Porque o que eles desejam não diz respeito ao bem da coletividade planetária. Eles estão... Há uma expressão, não sei se aqui em Portugal existe, no Brasil é assim... Eles não estão nem aí para o bem da coletividade. Humana, não humana, natureza, não. Eles estão de olho nas suas contas. Grupos dominantes. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, nos dizendo: sejamos insubmissos. E a doutrina espírita oferece as ferramentas para essa pacífica insubmissão. Pacífica. Nada de violência. Gentil. Amorosa, solidária, em submissão. Então, cidadãos espíritas, despertai para o fato de que todos os filhos de Deus merecem uma bela experiência comunitária. Isso é o papel da cidadania espírita. Por isso que eu adoro essa fala de Meimei, na obra psicografada por Chico Xavier, chamada Deus Aguarda, onde ela fala o que é esse irmão de experiência comunitária. Eu adoro essa fala, porque ela diz tudo. O irmão da experiência comunitária te reclama cidadania, isso eu acrescentei agora. Te reclama simpatia. Os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível. O animal te esmola proteção, todos. A planta te requisita respeito. A fonte de água espera lhe faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vive conta contigo na execução dos próprios deveres, que eu mencionei lá no início, a fim de que a paz felicite a vida de todos. E eu acrescento, a paz, a saúde, a sustentabilidade, um ambiente equilibrado, um ambiente de relações leves, gentis, não é, amorosas entre todos, não é? Entre todos, porque não há outro caminho para a paz. Qualquer coisa que seja diferente disso, me parece, e é o que eu tenho estudado, sabe, meditado muito nos últimos 20 anos, que fora de uma situação como essa, estaremos a enxugar gelo e não atacar as causas dos nossos problemas maiores. Meus amigos, já pulando então nesse sobrevoo para uma outra situação, na qual o Espiritismo trata com centenas, eu me arrisco a dizer, centenas de referências doutrinárias de Kardec e dezenas de outros espíritos e médiuns, é a crise ambiental. De novo, minha querida Joana, um dia eu queria agradecer pessoalmente a ela por tudo que ela tem me ajudado, e a Kardec também, não é, em termos de referencial doutrinário. Na obra, Após a Tempestade, de novo, perceba a sincronia que acontece aqui. Entre o lançamento da obra e um fato importantíssimo no planeta. Isso é um acaso? Respondam se é um acaso ou não. 1972, primeira Conferência Ambiental do Planeta em Estocolmo. Já em 72 havia uma preocupação imensa e milhares de pessoas de quase todos os países do mundo estiveram em Estocolmo para tratar sobre o clima, sobre o ambiente. 1972, 2 anos depois, Divaldo faz o download de Joana, de um recado poderoso na obra Após a Tempestade. E nessa obra há um capítulo chamado Poluição e Psicosfera, meu Deus, que é a corroboração do trabalho que eu sinto que eu preciso fazer e farei até a última gota de oxigênio nos pulmões, e sinto que cada um de nós aqui também precisa fazer. Que é a relação entre a saúde ambiental aqui,
fora, e também a saúde ambiental do lado de dentro de cada um de nós. Uma coisa impacta na outra, em mão dupla. Nesse capítulo 3 ela fala que, todavia o homem ingere e disparte mais terrível poluição, venenosa com irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e de fora para dentro. É a conexão que Joana faz entre duas poluições, aquela externa e aquela aqui. Entre duas questões, aquele barulho, aquele ruído ensurdecedor de um mundo doente aqui fora, e aquele barulho, aquele ruído que acontece aqui dentro de nós. Quem aqui, por exemplo, não acorda de vez em quando? Eu sou um. Às 3 da manhã, 3h30, e aí começa o barulho interno. Começa o barulho interno, e aí, como é que faz para calar a boca da mente e voltar a dormir? É a ponte entre os dois mundos, percebem? Saúde ambiental e a saúde ambiental. E Joana nos fala isso com uma propriedade, ela dá o caminho, só que nós precisamos encarar essa senda, buscar esse caminho, não é? O que mais que ela fala? Ela fala tanto, ela se preocupa com a questão do lixo, resíduos. Nesta obra, neste capítulo, ela se preocupa com a poluição sonora, que eu acabei de mencionar aqui, algo que a ciência hoje está percebendo que é um fato. Cerca de 20 mil pessoas hoje desencarnam no mundo por causa do barulho. Barulho do mundo. Isso quem diz não sou eu, um ativista ambiental, animalista, vegano, espiritualista, ciclista, esportivo. Não, quem diz é a ciência. E mais, o barulho está também ajudando a extinguir espécies de seres não humanos. Vejam o tamanho do problema, não? Joana bate firme na questão do desperdício e da desigualdade social do mundo, fala da poluição mental e moral que eu acabei de comentar. Poluição mental, ódio, desamor, ambição, é tão grave quanto a poluição ambiental. Comportamentos desequilibrados e busca por prazeres imediatos como escape para as tensões internas. Acontece, a gente sabe que acontece. Segunda parte da pergunta, o tempo voa, não é? Eu queria que o relógio corresse na metade da proporção do tempo. É a segunda parte da pergunta, a mesma pergunta anterior. Pensem, é possível conceber um mundo de regeneração com cidadãos de segunda classe, parte 2? Isso se refere à nossa crise de cidadania, de cidadãos que somos, em relação ao mundo animal. Nesta crise, estamos sofrendo os efeitos da nossa voracidade sobre os irmãos de outras espécies, de patas, de escamas, de penas. Nós sofremos. Um exemplo disso está posto. Aconteceu ontem, a pandemia da Covid-19, que é fruto da invasão humana sobre o meio ambiente que estava lá quieto dos animais, para explorá-los, para buscar as suas vísceras, enfim. Aconteceu. E é uma crise, é uma das consequências dessa crise, não é? E quem lembra desses irmãos em tempos de crise? Sim, muitas pessoas lembram. Em Madagascar, recentemente, houve uma tempestade, uma série de tempestades muito fortes, inundações fortíssimas, e aquele já é um país com problemas estruturais, não é? Cidadãos malgaches, eu aprendi isso preparando para a palestra, eu não sabia que quem nascia em Madagascar era malgache. Os cidadãos malgaches movimentaram-se para resgatar mais de 10 mil tartarugas ameaçadas de extinção, cidadãs planetárias como nós, sim, filhas de Deus como nós. Eles lembraram-se de que tem mais gente sofrendo além dos humanos. Resgate de cidadania. Joana de Ângeles fala de um sacrifício na obra Encontro com a Paz e a Saúde. Também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, assim contribuindo para que tudo expresse a sua realidade coletiva, sem perda de nenhuma individualidade. Está posto. É nós trabalhando pelo bem de todos. E sabe quem vai ganhar mais com isso? Nós mesmos. Nós mesmos. Ao percebermos quantos benefícios podemos gerar para todos os nossos irmãos, todas as criaturas desse mundo. Números aqui, números muito breves para embasar esta fala. Hoje,
aproximadamente 70 bilhões de mamíferos e aves são sacrificados na pecuária, por exemplo. Nós sabemos que isso traz em si, além de doenças, zoonoses, e além de muita dor e sofrimento para quem perde a vida, traz uma série de consequências também do ponto de vista psicosférico, emocional, sabe? São muitas emanações de sofrimento daqueles ambientes. E nós a consumirmos os subprodutos dessas emanações são problemas sérios da nossa relação, enquanto cidadãos espíritas, com os nossos irmãos de outros reinos. Extinção de espécies. Antes da Revolução Industrial, nós, seres humanos, ou a natureza, podemos dizer, provocava, entre aspas, a extinção de 0,1 espécie de outros seres a cada 1 milhão a cada ano, antes da Revolução Industrial. Hoje, esse número saiu de 0,1 para 100. Eu nem consigo fazer a conta de quantas vezes significa isso. 100 espécies extintas, por nossa culpa, a cada 1 milhão a cada ano. É um número grave, gravíssimo. Ah, sim, isso aqui é interessante. A pecuária, o conjunto dos mamíferos no planeta Terra. 96% dos mamíferos no planeta Terra são seres humanos e o gado. Os outros 4% são os demais, são os restantes que estão sofrendo restrição nos seus ambientes, cada vez mais, e estão sumindo. E enquanto eu pedalo por esse mundo, nos projetos Bike for Life da vida, eu retornei agora da Espanha, recentemente, por um giro lá, tratando sobre todos esses temas aqui. Quando eu pedalo, eu procuro, ansiosamente, pelos 4% no ambiente da natureza. Procuro. É difícil, sabe, encontrar. Mas quando eu encontro, que alegria! Encontro um cervo, um coelho, seja lá que bichinho for, não é? Puxa, encontrei um representante dos 4%. Obrigado, meu Deus, obrigado. E nós, cidadãos espíritas, qual o nosso posicionamento frente a isso? Sendo que temos tantas informações conosco, na nossa mão. Nós temos um conceito desenvolvido por uma entidade para a qual eu trabalho e que agora estamos implantando aqui, divulgando cada vez mais na Europa, o chamado MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, que criou o conceito de ética animal espírita, que nada mais é do que incluir no nosso esforço evolutivo não apenas o nosso bem, mas o bem de todos que nos cercam, que são nossos vizinhos de condomínio planetário. Simples assim. E a doutrina espírita, meus amigos, acreditem nisso. Não é um ativista animalista que fala isso à toa, bradando. Está lá no referencial doutrinário espírita. São mais de 200 referências tratando sobre esse tema, de Kardec até Divaldo, Chico, André Luiz, Emmanuel. Aqui está, a propósito, para quem desejar aceder, basta copiar esse QR Code e aceder a esse conjunto de referências, mais de 200 referências sobre esse tema. Não é pouca coisa. Que mais? Então, cidadãos espíritas, despertai para as divinas conexões. Isso é o que esse arauto humilde também pede e muito. Eu não faço as palestras, eu faço pedidos de coração, sabe? De coração mesmo, porque eu sinto que é necessário que se façam esses pedidos. Eu peço, despertai para estas conexões, enquanto é tempo. Por exemplo, perante eterna sabedoria, todos estamos interligados. As pedras, as flores, os animais, os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Não fui eu que disse isso, óbvio. Foi Chico Xavier, foi Emmanuel, através de Chico, na obra Paciência. É uma cadeia. E nós estamos sofrendo e fazendo sofrer porque estamos rompendo os elos dessa cadeia. É simples assim, é de uma simplicidade tão grande, sabe? Grande e ao mesmo tempo chocante e ao mesmo tempo estimulante para que tentemos fazer aquilo que é possível fazer em termos de trabalho, porque assim, aqui não vos trago palavras vazias. Há trabalhos, iniciativas cidadãs que procuro desenvolver na possibilidade do meu tempo para cada uma destas crises, percebem? Porque senão, se eu não fizesse um pouquinho, e é um pouquinho mesmo, em cada uma destas crises, chegar aqui e falar palavras bonitas, referências filosóficas e tal, seria muito fácil. Ficaria vazio. Não. Eu percebo isso nas frentes de luta, nas frentes das crises
por essa vida. E diferentes vozes em outras filosofias, estamos a falar, né, meu irmão, de outras filosofias que corroboram, valorizam o que a doutrina espírita nos traz. Como, por exemplo, da teosofia Blavatsky, Helena Blavatsky, que fala que se através da sala da sabedoria alcançares a bem-aventurança, fecha completamente os teus sentidos, a tua cidadania, acrescento eu, para a grande heresia da separatividade que te afasta dos demais. É uma heresia acharmos que vivemos separados. Da China antiga e sábia, mais de 5.000 anos atrás, 5.000 anos de sabedoria, o taoísmo, separatividade é ilusão. Não pode haver eu e um outro. E com isso, eu querer possuir mais do que o outro. Se pensarmos que todos somos um só, um conjunto só de moradores do planeta, como podemos roubar a nós mesmos? Roubar a nossa paz, nossa saúde, o equilíbrio ambiental, as nossas possibilidades de felicidade, porque, convenhamos, nós merecemos um bocadinho de felicidade, não? Mas precisamos buscá-la através da anulação desse sentimento de separatividade. E aqui, o resgate urgente que se faz dos povos, da sabedoria dos povos originários. O chefe Sialt, uma liderança indígena dos Estados Unidos do século passado, primeira metade do século passado, tem uma frase linda. Ele fala, o homem não teceu o tecido da vida, ele é simplesmente um dos seus fios. Tudo o que fizer o tecido, fará a si mesmo. Deixará o tecido roto. Farrapos, não é? Então, coloquemos mãos à obra, como orienta André Luiz, por exemplo, nessa questão dos animais, na obra Conduta Espírita. Apoiem, quanto possível, movimentos e organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã. E o tempo voa. Preciso acelerar aqui para falar da cidadania, nossa também, virando a página, para a crise que vem do mundo digital. Crise essa que todos nós estamos expostos. Filhos, netos, miúdos, adolescentes, é grave o que está acontecendo no mundo digital. Joana nos fala que o excesso de tecnologia, que aparentemente resolveria os problemas humanos, e resolve muitos problemas humanos, por outro lado, engendrou novos dramas. E eu acrescento, depressão, ansiedade, frustração de toda a ordem e conflitos comportamentais na rotina degradante que necessitam ser reexaminados para correção. E eu diria urgente. Tem o meu irmão aqui, que trabalhou no CVV, Centro de Valorização da Vida no Brasil. A experiência que tivemos no CVV nos mostra que quem nos procura em busca de apoio emocional, muitos deles são pessoas que estão sofrendo os efeitos do mundo digital. Ansiedade, frustração, minha vida não é igual à vida que é exposta nas redes sociais, aquela vida em que os casais são todos muito bonitos, não é? O marido, o namorado é lindíssimo, a namorada é lindíssima, estão sempre a viajar a Paris, passear pela Champs-Élysées todas as semanas, com carros, sabe? É uma vida absolutamente ilusória. E as pessoas desejam algo parecido e adoecem, frustram-se com isso, porque não é ilusão, aquilo não existe. Essa obra aqui é maravilhosa, Ecologia Profunda, e liga-se com o Espiritismo tremendamente. A sociedade tecnológica não se limita a alienar os seres humanos do resto da natureza, mas aliena-os também deles próprios e uns dos outros. E aí a pergunta que eu faço, meus amigos e minhas amigas, nesse momento das nossas vidas, somos livres para pensar ou estamos acorrentados de forma submissa às diretrizes dos deuses que eu mencionei anteriormente, entre eles os deuses do mundo digital? Essa é uma pergunta urgente. Estamos sendo pensados por essa matrix? O que nós espíritas podemos fazer frente a essas armadilhas? Podemos fazer muito. As casas espíritas podem fazer muito. A crise da saúde, essa nem se fala. A saúde é um estado de bem-estar completo e não somente a ausência de doenças. E hoje, no planeta, vivemos uma situação, por exemplo, de fome. Os livros dos Espíritos nos falam, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Entretanto, morrem. Nós temos um papel de cidadãos planetários e espíritas imenso nesse sentido. Evitar o desperdício de alimentos, trabalhar para entidades que recolham alimentos e distribuam a quem não tem condições, porque quase 1 bilhão de pessoas sofrem de fome no mundo hoje em dia.
Não é pouca coisa, não é. É uma dor imensa. E aqui talvez a mãe de todas as crises, a crise da carência, da falta de disposição de empreender uma viagem para dentro, de autoconhecimento, entender que eu preciso reparar algumas coisas que estão muito mal postas dentro de mim, e eu sei por mim, eu estou em meio a esse processo, e aqui dentro é uma casa em reformas, um quebra-quebra, um tal de troca piso, derruba parede interna, é assim, mas tem que ter essa disciplina, essa perseverança em levar adiante nesse processo de autoiluminação. E Joana nos fala que para ajudar na autoiluminação é importantíssimo desenvolver sentimentos de benevolência para com todos. Simpatia, afeto por todas as formas de vida, inclusive as não sencientes, como eu tenho mencionado aqui, todas, sem exceção. E assim, ela fala na mesma obra, Encontro com a Paz e a Saúde, que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício da transformação moral do indivíduo. E, entretanto, hoje nós estamos enfrentando um problema gravíssimo, que eu tenho chamado de o problema da viscosidade. Aqui temos uma gaivota tentando alçar voo num mar cheio de óleo derramado por um navio petroleiro que está lá no fundo. As asas encharcadas de óleo, como ela vai ganhar os céus desse jeito? Nós estamos, penso eu, numa situação igual, com os nossos corpos encharcados de óleo gerado pelo processo fabril dos deuses que mencionei anteriormente, e que nos impedem de buscar o quê? Uma conexão real, profunda com a espiritualidade. As casas espíritas estão aqui para nos ajudar tremendamente nesse sentido, e nos impedem de conhecer o que se passa aqui dentro e mais, ter a coragem de fazer o que precisa ser feito para mudar o que acontece aqui dentro. Então, meus amigos, muito mais tem-se para se falar aqui nesse sentido. Cada uma dessas caixinhas aprofunda-se numa apresentação bastante mais detalhada, com bastante mais referências, inclusive, não apenas espíritas, que já bastariam, mas também referências de outras filosofias, outros credos, o que, de novo, só enriquece e só valoriza o que Kardec nos trouxe com a codificação espírita. Isso aqui é um outro pedido que eu faço. Empreendam essa corajosa iniciativa de fazer conexões, sabe? Vocês verão como o espiritismo fica ainda mais atraente, mais estimulante, mais valioso como ferramenta de vida. Já que eu mencionei tanto Joana de Ângeles, e já encaminhando para o final, fico imaginando, o que diria Joana de Ângeles se ela mandasse uma mensagem psicografada, não é? Através de algum outro médium, né? Divaldo já partiu, então teria que escolher algum outro, e outros tantos existem por aí, não é? Que poderiam receber, canalizar uma mensagem de Joana. Eu fico imaginando, e essa dúvida surgiu enquanto eu meditava. Eu sou daqueles, podem achar que sou maluco, eu até vou concordar com muitos de vocês. Eu sou daqueles que meditam enquanto pedalam, junto à natureza. E nessas meditações, muitas ideias vêm. Uma delas foi isso, o que Joana pensaria, o que Joana nos falaria hoje sobre o que está acontecendo hoje, no século XXI, entre nós, cidadãos, e os demais filhos da criação divina e o planeta Terra. Eu colocaria as minhas fichas numa ideia de que Joana faria uma espécie de convocatória avalizada pelo Cristo, avalizada pelas falanges de Maria, de Francisco, do Buda, de Lao Tse, avalizada por muita gente, para que deixássemos de ser estrangeiros, entre aspas. Como assim estrangeiros? Essa frase aqui está... pena que eu não trouxe uma foto da bicicleta no projeto espanhol. Essa frase está num dos cartazes que estão fixados na bicicleta, como um mote para que desperte a conversa e as pessoas leiam opa, do que se trata isso? O que esse peregrino está tratando aí? Vamos conversar. E as conversas aconteceram, às dezenas, ao longo de 36 dias na Espanha. E a frase que puxa essa atenção é essa, que fala do estrangeiro.
E essa é uma frase de Marco Aurélio, filósofo estoico, de 2000 anos atrás, mais ou menos. Ele diz que é estrangeiro e não cidadão do mundo aquele que não sabe o que o mundo contém e também não sabe o que nele acontece. Eu acho que Joana nos convocaria a que, de uma vez por todas, deixássemos de ser estrangeiros. Que nós tomássemos conhecimento corajosamente em relação ao que passa no mundo e o que passa no nosso entorno, pertinho da gente. E mais do que isso, nos movimentássemos para fazer o nosso possível. Gostaríamos, cada um de nós, de ter os poderes suficientes para resolver todos os problemas do mundo? Eu gostaria. Ficha 1, eu adoraria ter isso. Mas não dá. Eu gostaria muito, mas não tenho. Não tem problema. Cada um de nós, como formiguinhas, as formigas são geniais exemplos nesse sentido, fazendo um pouquinho, somos capazes de construir formigueiros que a engenharia humana não constrói. Então, assim, é cada um de nós fazendo o nosso possível para não sermos estrangeiros num mundo que é uma casa única, onde é um mundo que é um condomínio que abriga a todos, sem exceção. Eu acho que ela iria nessa linha. Então, meus amigos, como eu falei anteriormente, para cada crise eu procuro embasar. Esse trabalho aqui não é, de forma alguma, eu fujo disso como Drácula foge do alho, não é para exaltar nada, nenhum tipo de exaltação, até porque não cabe nenhuma exaltação, mas é apenas para dizer a vocês que as palavras não são vazias. Eu tenho procurado tentar aprender no campo, na frente. Então, para cada crise desta, uma pequena colaboração cidadã. E eu peço, estimulo, sabe, provoco a que todos sejamos também isso. Podemos fazer muito mais, muito mais. Por exemplo, no trabalho em relação à saúde emocional, saúde mental, prevenção do suicídio, dentro e fora do movimento espírita, o trabalho também que diz respeito à defesa do meio ambiente, defesa dos seres que nos acompanham nessa jornada planetária, com as entidades Amigos do Meio Ambiente e da Vida e o MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, entidades em Guimarães que tratam de tentar mitigar um pouquinho, que seja a fome, o desequilíbrio social que existe, e entregando alimentos, utensílios domésticos para pessoas que não têm condições de adquiri-los e que utensílios esses que são de segunda mão, mas estão ótimos e que, de outra forma, iriam para a natureza. Está aqui a Caroline, que gerencia, minha esposa, que gerencia essa entidade em Guimarães, a Associação Ajudar o Próximo Guimarães, trabalha com isto. E outras iniciativas desportivas, sociais, espirituais, cidadãs, que eu procuro levar a efeito, sendo que a última foi o Bike for Life Espanha. Então, tudo isso é para dizer que é um pouquinho, e cada um de nós pode fazer muito mais do que isso, tem condições de fazer muito mais, e mais, meus irmãos, é preciso que se faça. Não há mais tempo, assim como não há mais tempo para a minha fala, que já está no fim, não há mais tempo para hesitações e para vacilações. Simplesmente não temos esse direito. Então, precisamos nos movimentar como filhos de Deus, cidadãos planetários de primeira ordem que somos, para ajudar aqueles outros cidadãos que hoje não são tão de primeira ordem assim, infelizmente. Percebem? Essa é a mensagem de coração que eu quero entregar para cada coração aqui, convicto de que essa mensagem pode ajudar também a cada um de nós no enfrentamento dos nossos problemas individuais, existenciais. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, meu irmão, só tenho a agradecer o espaço. É uma mensagem de um arauto, de um peregrino angustiado, e que precisa falar isso, precisa entregar, precisa convocar, precisa estimular esse debate, criação de redes, de mais pessoas envolvidas nesse trabalho para que viremos o jogo das crises planetárias. Obrigado pela paciência de todo o coração e estamos juntos, esse trabalho é nosso, tá bem?